Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se está tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Bahia e Atlético Paranaense pela 34ª rodada do Brasileirão. Então fique comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, falar de Bahia 1, Atlético Paranaense 1, partida para a qual o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Furacão com Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Matheus Felipe formando o trio de defensores, Tomás Coelho como ala direito, Hugo Moura substituindo o suspenso Eric, formando com Fernandinho a dupla de volantes, Lucas Esquivel como ala esquerdo, Bruno Zapelli como meio atacante, próxima dupla formada por Agostinho Canóbio e William Bigode no sistema ofensivo. E a grande surpresa na escalação inicial, ao meu ver, a escolha do Matheus Felipe para ocupar a posição que seria do Vitor Bueno, o lugar na escalação que seria do Vitor Bueno. Vitor Bueno, que não começou o jogo sob a alegação de desgaste físico, né? Por esse motivo, iniciou no banco de reservas. E a escalação do Matheus Felipe me surpreende, porque por mais que ele não tenha ido mal diante do Fortaleza, pelo contrário, reconhecia que ele de fato fez um bom jogo, escolher um jogador, de novo, sem ritmo de jogo, que tem um histórico técnico tão complicado, seria uma temeridade. E por mais que o Matheus Felipe não tenha comprometido hoje, ou não tenha comprometido mais do que os outros, pelo menos, eu não teria feito essa escolha, até porque a gente acaba trazendo para a ala um Lucas Esquivel que não se sente à vontade, pelo menos essa é a minha avaliação, nesse papel de lateral que chega à linha de fundo, né? O Esquivel é muito mais um construtor, alguém que trabalha e soma muito na saída de bola quando se posiciona ao lado do Thiago Heleno e do Kaká. E no primeiro tempo, a gente viu que a escolha do Wesley, pelo menos, em relação à escalação estratégia, não se confirmou na forma de um domínio do Atlético. Muito pelo contrário, por mais que a posse de bola tenha sido equilibrada, o Bahia teve 51% durante os primeiros 45 minutos, a vantagem de 11 finalizações contra uma, acaba refletindo um domínio muito tranquilo da equipe do Bahia e ainda mais uma dificuldade do Atlético, que durante todo o jogo, mas no primeiro tempo especialmente, trocava passes de maneira muito lenta, tão pouco dinamismo, os jogadores ficando muito tempo cada um com a bola nos pés, poucas mudanças de ritmo, né? Isso eu quero dizer, você acelerar a jogada com um passe de primeira, por exemplo, são situações que ajudam você a criar dinamismo no campo de ataque, e você trocando passes de maneira mais rápida, é claro que a defesa adversária, que tem que se movimentar para se posicionar de maneira adequada, conforme a bola vai trocando de lugar no gramado, quanto mais veloz essas trocas de passe, mais veloz a defesa tem que se reposicionar, e quanto maior a necessidade de reposicionamento, maior a possibilidade de que surja um espaço na defesa que pode terminar com a criação de uma chance de gol. Com o Atlético passando a bola de maneira tão lenta, isso pouco aconteceu. O Atlético não ofereceu nenhum perigo ao gol defendido pelo goleiro Marcos Felipe durante a primeira etapa. E isso se tornou ainda mais evidente com as dificuldades que o Atlético teve na saída de bola. O Lucas Esquivel, que lógico, hoje não foi tanto referência para padrão da nossa saída de bola, acabou tendo uma precisão abaixo de 70%, mesmo caso do Thiago Heleno, que dos nossos 3 zagueiros é quem tem mais qualidade para fazer essa saída. E aí a gente vai para um intervalo, voltamos aí para o vestiário, com o placar em 0-0, mas com a sensação muito nítida de que a melhor equipe em campo era a equipe do Bahia. Como a gente não teve uma mudança de estratégia nem de comportamento da equipe dentro de campo, a dinâmica que a gente identificou no primeiro tempo acabou se estendendo também ao segundo. O Atlético trabalhando a bola de maneira lenta, facilitando a vida para o Bahia, e por mais que um Fernandinho, por exemplo, tenha deixado tudo em campo, isso se refletiu especialmente no número de ações defensivas, né? O Fernandinho vinha tendo muita dificuldade para somar ações defensivas nos últimos jogos por conta do desgaste físico, e hoje somou 9, que é um bom número, e ainda assim participou muito do jogo, completou 41 passes, 80% de precisão. O Bruno Zapelli
que eu defendi aqui, não foi brilhante, mas foi alguém que tentou durante todo o jogo. 71 participações com a bola, foi o segundo jogador que mais teve ações no jogo, somente atrás do Lucas Esquivel, à frente do próprio Fernandinho. Completou 33 passes com 79% de precisão, e dos jogadores do Atlético foi quem mais venceu duelos físicos, né? O Zapelli venceu 7 duelos em 14 disputas, provando, pelo menos, de novo, a meu ver, que o pessoal que enxerga nele um jogador preguiçoso tem uma percepção equivocada sobre aquilo que ele tem para oferecer. O Zapelli é um jogador que vai entregar mais sem a bola do que um Davi Terans, do que um Vitor Bueno. Isso é alguma coisa que já vem dos tempos dele de Belgrano, um jogador que, por mais que seja um meio atacante argentino, até pelas necessidades de um Belgrano, que não é um time que pode abrir mão de alguém no momento de marcar, de trabalhar sem a bola, o Zapelli é um cara que trabalha bem na recomposição, e hoje a gente pôde ver isso se transformando em vitórias físicas, né? Então, por mais que a gente tenha tido, por exemplo, um Zapelli relativamente bem, um Fernandinho bem, pelo menos na minha avaliação, e um Canóbio que, como sempre, luta muito, né? O uruguaio é um exemplo de superação dentro de campo. O problema coletivo do Atlético, a dificuldade de trabalhar a bola, que pode ter sido motivada, assim, pelo desgaste físico dos jogadores, acabou minando a capacidade do Atlético de dominar e de criar situações de gol. E aí, nesse contexto, o Wesley, ele, aos 56 minutos, coloca Christian e Vitor Bueno em campo, saca o Hugo Moura para que o Christian pudesse trabalhar como volante, próximo ao Fernandinho, e saca o Tomás Coelho de maneira bastante surpreendente, a meu ver, porque acaba, primeiro, afastando o Canóbio do sistema ofensivo, onde ele é mais produtivo, para trabalhar como ala, onde ele nunca se sentiu completamente à vontade, especialmente pelo lado direito. Então, uma substituição que, a não ser que se revele algum problema físico do Coelho, eu torço para que isso não aconteça, porque os problemas físicos já são... a lista de problemas físicos já é grande o suficiente, sem mais esse jogador estar nela. Eu realmente não entendo o motivo da saída do Tomás Coelho. Eu provavelmente teria sacado o Matheus Felipe, por exemplo, para a entrada do Christian, trazido o Lucas Esquivel para trás, com o Christian trabalhando pela ala esquerda, mantido o Canóbio lá na frente, e aí o Vitor Bueno poderia entrar, sim, de repente, no lugar do Hugo, alguma situação desse tipo, para que o Atlético pudesse ter mais capacidade de trabalhar com a bola. Mas, logo depois, né, um pouco depois, na verdade, a gente tem a marcação de um pênalti a favor do Bahia, um pênalti bem marcado, o Esquivel, que já vinha se envolvido numa disputa anterior, tenta seguir no lance, né, e aí acaba derrubando o Gilberto, o Everaldo, que é um bom atacante do time do Bahia, cobra bem o pênalti, converte, e aí o Atlético se via numa situação muito delicada, porque para um time que não ofereceu perigo para a defesa adversária em nenhum momento, estar atrás no placar realmente se tornava um motivo de grande preocupação. E o time, por mais que lutasse, não dava mostras de que poderia realmente chegar a um empate. Um empate que acabou vindo numa jogada de bola parada, né? O Canóbio, que nem é dos jogadores mais altos do elenco, sobe mais que a defesa do Bahia para empatar o jogo a partida de cabeça em um escanteio. Um lance que, para mim, é bastante aleatório, não reflete nenhum tipo de mérito do Atlético em relação a chegar a esse empate. E realmente não acho que a gente tivesse feito por merecer esse um ponto. Mas conseguimos, na base da luta, no mérito de alguns jogadores que se esforçaram o tempo todo. E no finalzinho a gente ainda teve a entrada do Danielzinho no lugar do Bruno Zapelli, né? Aos 90 mais 2, aos 47 então do segundo tempo. A minha preocupação nesse caso é que eu acho muito covarde da parte do Wesley Carvalho colocar um menino que precisa ser testado, como é o caso do Danielzinho, com os acréscimos do jogo já em andamento. Ele mal tem tempo de entrar no ritmo do jogo, um ritmo que ele não conhece por ser um jogador das categorias de base, não estreou no profissional ainda, salvo se eu estiver cometendo algum equívoco, e aí acaba sendo prejudicado nesse caso. Um Atlético que termina o jogo num empate, sendo salvo pelo Bento aí nos minutos finais, e que chega aos 51 pontos na tabela de classificação, com 6 pontos de desvantagem em relação a Galo e Flamengo, são o quinto e o sexto. O Atlético segue na 7ª posição nesse momento, com 12 pontos para disputar nas últimas 4 rodadas. E aí, gente, eu não tinha dito isso até esse momento, e não tinha dito que eu ainda não achava que não era esse o caso, mas a gente chega num ponto onde a classificação para a Libertadores de 2024, ao meu ver, se torna altamente improvável. O Atlético teria que fazer uma campanha heróica
Provavelmente ganhar os últimos 4 jogos e contar com mais tropeços de Galo e Flamengo do que seria razoável assumir que eles terão nessas últimas 4 partidas, 5 para o Flamengo, que tem um jogo a menos. Então, a meu ver, a Libertadores ficou muito, muito difícil, ou ficou praticamente impossível, para usar o termo aí mais concreto. A gente vai continuar torcendo, claro, vamos continuar falando de Atlético aqui no canal, mas não tem nenhuma intenção de ganhar vocês. Libertadores no ano que vem se tornou um objetivo pouquíssimo provável. E aí a gente tem que falar da diretoria que deveria se apresentar para explicar alguma coisa aos seus torcedores, porque a sensação de frustração por parte da torcida é enorme e muito justa. Para um Atlético que se planejava candidato a títulos, ser eliminado, especialmente na Libertadores, como foi pelo Bolívar nas oitavas, ser eliminado por um Flamengo em crise na Copa do Brasil e terminar o ano fora do grupo de clubes que vai para a Libertadores via Brasileirão, acaba sendo um grande fracasso, pelo menos na minha avaliação. Então a diretoria deveria vir a público através do Márcio Lara, através do Alexandre Matos, através de, enfim, quem eles sentirem que seria um bom representante para esse momento, explicar algumas escolhas, explicar algumas mudanças no departamento de futebol, explicar a permanência do Filipão como coordenador técnico, explicar as escolhas de Paulo Turra e Wesley Carvalho, que acabaram custando bastante caro ao Atlético na reta final da temporada, né? O Wesley principalmente, o Turra acabou sendo demitido antes que pudesse criar maiores estragos. Então, eu peço aqui, não como representante da torcida, porque eu não me enxergo como porta-voz de ninguém, mas como um torcedor que tem um pouco de voz pelo fato de ter um canal aqui no YouTube, a diretoria do Atlético Paranaense precisa, entendo que deve uma explicação ao seu torcedor, tem que vir a público e falar sobre o que aconteceu durante essa temporada e principalmente o que a gente vai fazer de diferente em 2024, ano do centenário do clube, onde o tão sonhado título da Libertadores não virá, ou provavelmente não virá, né, porque matematicamente a chance existe, e a diretoria vai precisar tranquilizar a torcida, porque, vamos combinar, 2023 foi um ano bem difícil para todos nós. E vocês, gente? O que acharam do jogo? Quem vocês acharam que vale a pena destacar positivamente? Quem vocês acharam que não vale a pena destacar? Quem vale a pena destacar negativamente? Desculpe. Temos chances ainda de ir para a Libertadores. Essas chances elas são reais, elas são só matemáticas. Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.